Ok. Deixa eu botar aqui nos slides que nós vamos trabalhar hoje. Ok, nós começamos a aula passada a falar de listas encadeadas com duplo encadeamento. Então, quando a gente fala em encadeamento, é como a gente estava fazendo com filas, né? Nós tínhamos um objeto nó que guardava o dado e tinha o endereço para o próximo nó da lista que continha o próximo dado. E com isso nós evitávamos a necessidade de redirecionar para expandir a lista ou para reduzir ela, economizar memória nela. Tá certo? A duplamente encadeada, cada nó conhece o nó seguinte e o nó que o antecede. Nós vemos que é mais ou menos essa a estrutura de nó que nós iremos ficar trabalhando. Tá certo? Diferente da fila da pilha, que eles têm um compromisso com o comportamento, a fila, o primeiro a chegar, o primeiro a ser atendido, e na pilha, o último a entrar, o primeiro a ser removido. A lista você quer permitir, como a gente fala em lista, a gente quer permitir todos os comportamentos que nós desejarmos, seja inserir depois, no início ou no final, conforme a necessidade do nosso programa. Nesse sentido, eles têm uma certa liberdade. Então, os códigos que eu estou passando aqui, não é obrigatório que as listas encadeadas sigam esse código, porque elas vão se adaptar de acordo com o que a pessoa deseja para as aplicações dela. Tá certo? Na lista normalmente encadeada, a gente vai ver mais de um tipo. Eu estou pensando em mostrar a sem sentinela e uma com sentinela. A gente vai ver o que são as sentinelas. Quando uma lista ela vai guardar o endereço do primeiro elemento da lista, pelo menos. Talvez você queira guardar o do último. E você, se um nó não tiver o elemento anterior, ele é o início da fila. Se ele não tiver um próximo, ele está no final da fila. Né? Então a gente começou a ver isso. E nós vimos a questão de busca, né? Porque agora a lista não só a questão de atendimento, ela é um repositório. Então nós podemos pesquisar se um dado com a chave está ali dentro. Aí nós vimos isso até usando o Jamboard, x.início, enquanto o x foi nulo e a chave não é que nós procuramos, o x vai para o próximo, né? E nós vimos isso e vimos também que isso poderia ser até num formato de for. Se eu for aqui para o Sublime, deixa eu jogar para lá. Só para ter um syntax highlight enquanto eu digito. Se eu quiser, eu vou criar uma função busca aqui, né, mas eu vou apagá-la em seguida, né? Eu só quero. O que eu vou fazer é a partir da cabeça. A cabeça aqui tem um nome. Então, node x recebe prev. É o nome da cabeça aqui. Depois a gente vai ver essa estrutura com calma. E a gente podia usar tanto for, né? For, node x prev, x diferente de nulo. E eu preciso mandar o item que eu desejo. No caso seria a chave. Mas x.item diferente do que eu procuro. Mas se eu tiver isso, eu posso fazer x recebe x ponto próximo. E isso aqui seria a busca. Certo? Então nós vimos isso na aula passada. Pode ser que eu não queira
uma lista que busca e a gente vai organizar ela de outra forma. Pode ser que a gente queira uma lista que guarda um item e uma chave, que é o que muitas vezes a gente deseja. A gente adapta ela para esse propósito. Entendidos? Essa parte? É que na aula passada a gente não conseguiu gravar, teve um problema de gravação, né? Agora estou repetindo um pouco. Inserir, se eu quero inserir no início, o próximo recebe o início, se o início for diferente de nulo, eu aviso que ele tem o anterior agora que é x, e depois eu faço o início olhar para ele. Depois eu boto x anterior ponto nulo, porque x agora é o começo da fila. Se eu quisesse inserir no final, eu precisaria de algo que olhasse para o final, ou eu teria que percorrer a lista até o final, até o último nó, e fazer uma operação, digamos assim, espelhada, né? X ponto anterior seria igual ao último nó. Se o último nó for de nulo, o próximo dele recebe x, e aí depois o último nó recebe x, e o x ponto próximo recebe um nulo. Tá? Então nós vimos também que tem uma simetria, um espelhamento acontecendo aqui. Tá bom? E aí nós vimos a função remover. Se x anterior for diferente de nulo, aí eu aviso anterior, seu próximo agora é o próximo de x. Se não, eu aviso, se não tinha anterior ao início, eu aviso que no início que ele tem um próximo, que o início agora vai ter que ir para o próximo. Se o próximo for diferente de nulo, eu aviso o próximo de x, o seu anterior agora é o anterior de x. Tá bom? Lembrados disso daí, todo mundo alguém tem alguma dúvida? Algum esclarecimento necessário? Não. Não? Ótimo. O que eu vou fazer agora é simplificar esses códigos. E para simplificar esses códigos, eu vou usar um artifício. Tá certo? Todo mundo aqui conhece o null, não é isso? Aquela variável que guarda nulo, que é um endereço de memória zero, que não pode ser acessível, e que a gente usa para demarcar quando a memória não está alocada, não é isso? Pronto. O que eu vou fazer é uma brincadeira. Eu vou criar um nulo artificial. Não é um nulo verdadeiro. É um nó que não vai conter dados, mas que eu vou usar como marcador de fim ou de começo da lista encadeada. Tá bom? Então vamos olhar para o Sublime. Tá? Essa aqui é uma lista duplamente encadeada com sentinelas. Então o que é que vai acontecer? Esse nó pré, ele guarda o início da lista, mas ele é uma sentinela. Eu vou alocar a memória para ele, mas eu não vou guardar nenhum objeto nele. Tá bom? Esse outro nó é o final vai ser marcar o final. Ou seja, é tipo um vigia de portão. Quando eu falo sentinela, é no sentido vigia de portão. Tá certo? Então esse pré é o vigia da entrada do primeiro. E o post é o vigia do final. Tá certo? E aí, o que é que vamos ter aqui? O nó é um nó de lista duplamente encadeada. Não, perdoe, o construtor. Vou criar o nó, pré-posto vai ser o nó. Só que observe, o próximo do prévio vai ser do pré vai ser o post. E o anterior do post é o pré. Ou seja, está um vigia olhando por outro e não tem nenhum dado guardado. Tá certo? Aí o meu nó, ele guarda um dado, o nó anterior e o nó seguinte. Se eu quiser guardar um dado e uma chave, por exemplo, eu posso fazer e procurar o item segundo uma chave. Isso me é permitido fazer. Tá? Depois a gente faz uma dessa aqui para permitir busca de dados. Vai ser útil para a gente criar
a tabela de dispersão ou tabela hash. Para saber se a lista está vazia, observe que tem o contador de elementos. Inicialmente ele começa com 0, tá? E o size que retorna o tamanho do array. Alguma dúvida até o momento? Até o momento não. Tudo em paz, né? Então vamos andando. Adicionar. O que acontece? Eu quero adicionar no final, por exemplo. Como eu tenho esse vigia do final, o anterior dele é o último. Então eu guardo esse endereço aqui. Tá bom? Crio um novo nó, guardo ele e aviso, olha, o próximo dele é minha vigia. E o anterior dele é quem era o último. Tá certo? Aí eu aviso, olha, vigia, seu anterior é o X, tá certo? E eu aviso ao antigo, que era o antigo último, que ele tem um próximo que agora é X. N++. Tá bom? Alguma dúvida? Deixa eu abrir isso no Jamboard, só pra gente tirar as dúvidas. Tá bom? Onde é que tá o Jamboard? Ok, tô criando um Jamboard, a gente vê isso aqui. Deixa eu desenhar isso aqui pra nós. Eu não sei se Jamboard ou se o IED seria melhor. Talvez o... Acho que o IED é melhor. Acho que eu preferi um outro editor aqui. Mas vamos tentar aqui, ver se eu vou tentar primeiro para o Jamboard. Se não der certo, eu vou para o IED. Então, esse aqui é o Prev. Deixa eu editar ele. Deixa eu botar o endereço do Jan. Eu vou compartilhar a tela do Jan, né? Esse é o Prev. Dados. Nulo. Anterior. Nulo. E seguinte, próximo, vai ser o post, que é o último nó. Então, esse aqui é a minha sentinela da entrada. Eu vou ter uma outra sentinela na saída, que é o post, que tem dados nulos, o anterior dele, botei prev aqui por engano, é anterior, deixa eu ajeitar lá, é o prev, e o próximo dele é nulo. Só ajeitar aqui o campo anterior. Estou achando que eu devia ter ido para o ED, mas vamos com calma aqui. Então, essas são as duas sentinelas. Então, no começo de tudo, o que, é que vai acontecer? Essa aqui está vendo essa outra como a seguinte, e essa vê essa como anterior. Tá bom? Só que nenhuma das duas guardam dados, mas eu as conheço. Elas são meus nulos artificiais. Tá certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Quando eu entrar com um novo nó, ele vai conter um dado. Por exemplo, Richard.
Antes de mais nada, deixa eu cancelar aqui que eu seria o nosso branco. Eu vou guardar o endereço do anterior do último, que no caso é o prev. Então o último está registrado como sendo prev. Aí o que é que eu faço? Quando isso aconteceu, eu aviso aqui, olha, a falta de tinta aqui me incomoda um pouco. Richard, seu anterior é o último, por coincidência é o prev. E seu próximo é o post, que é a sentinela do final. Por que é o prev? Porque é que eu guardei no antigo. Aí quando eu fiz isso, esse rapaz agora, ele enxerga esse aqui como anterior e ele enxerga esse aqui como seguinte. Aí eu faço a ligação usando essa variável última aqui. O código diz para fazer o seguinte: quem é o último? É o prev. Então esse último, ele vai dizer assim: prev, seu próximo não é mais post. Certo? Seu próximo agora é Richard. E aí eu vou como a sentinela tem um acesso direto pela lista, eu vou para a sentinela do final e apago com essa conexão e digo, olha, post, seu anterior agora é o Richard. Fiz isso, agora o Richard está inserido na minha lista. Vou inserir mais um dado. Por exemplo, a Aline. No que a Aline chegou, eu vou ver quem é o último. O último anterior de post. O anterior de post é Richard. Tá certo? Aí, com base nisso, eu digo, olha, Aline, seu anterior é o Richard. E o seu último, o seu post seguinte, tem que ser obrigatoriamente a sentinela do fim. Então, post. Tá bom? Quando eu fiz isso, a Aline agora sabe que Richard é o antecessor dela e que o post é o último. Aí eu vou olhar quem eu registrei como o último. O último é Richard. Aí eu aviso pro Richard, Richard, seu próximo não é mais post. Seu próximo agora é Aline. E o post, que é a sentinela que marca o fim, eu aviso, olha, o anterior do post não é mais Richard. Ele é agora Aline. Deixa eu até ajeitar o campo dentro dele, que eu não ajeitei isso, né? Aqui, o próximo aqui é o Richard. E aqui o anterior agora é Aline. Entenderam? Alguma dúvida? Entendi, professor. O Jamboard sempre salvando. Pois é. Se você pode voltar lá no código só para dar uma lida de novo, seria legal. Com certeza. Vamos pra lá. Porque agora que eu entendi visualizando pelo Jamboard, fica mais fácil de entender o código. Pronto, ó. Eu guardo o endereço antigo aqui, como anterior do post. Crio um novo nó, guardo o dado dele e digo, olha, o seu próximo é o post e o seu anterior era quem vinha antes do post. Aí eu digo, post, seu anterior agora é o X, e quem estava antes do post antes, eu digo, o seu próximo agora é o X. E incremento. Tranquilo? Entendi. Qual a Entendi. vantagem em relação a sem sentinela? Se você for ver agora, eu não tenho necessidade de if else.
Não tem nenhum if, eu sei. Como eu criei esses dois guardas, um no começo da fila, outro no final da fila, e desde que eu mantenha eles, não destrua eles, não os remova, eu uso eles como referência para inserir os dados. E aí eu dispenso os ifs else. Tranquilos? Interessante, tranquilo. Aí Tranquilo. Ô, simplifica um pouco. professor, Diga. só uma dúvida. No dia da sua prova, vão ser quantas questões e quanto tempo de prova? Para ver se a gente. Eu vou Pra dimensionar ter uma isso. noção se a gente consegue ler o código em um tempo bom. Olha, minhas provas eu sempre dimensionar para se você souber. Eu vou soltar uma lista de exercícios semana que vem. A prova será baseada nela. O tempo da prova depende um pouco de quanto a prova vale. Normalmente se eu faço prova valendo 10, eu encho a 1h50 de prova. Normalmente quem sabe faz a prova em 1 hora, quem não sabe fica se segurando lá. Mas se eu sentir que a prova ficou muito curta, para quem sabe, aí eu só dou 50 minutos. Porque quem sabe vai fazer em 10, 20 minutos a prova e os outros ficam os outros 30 minutos tentando resolver. Tá bom? Então o Entendi. tempo varia conforme o tempo necessário para resolver a prova. Eu não considero o tempo que eu resolveria, mas eu já vi várias turmas, acho que tem alguma noção de tempo, de quanto tempo vocês levariam para resolver. Tá bom? Mas a prova, eu diria que antes de ser fácil ou difícil, ela será previsível. Se você fizer a lista de exercícios, mesmo que a lista não valha pontos, ela lhe dá um indicativo do que eu vou cobrar na prova. E você vai ter uma expectativa razoável de como se preparar para ela. Se você não estudou a lista, aí você não sabe resolver a lista, aí você possivelmente vai sofrer mais na prova. Você vai como um tiro no escuro. Então a minha ideia é deixar vocês com expectativas afinadas. Lucas, no final da aula a gente revê isso daí, a presença, tá bom? Tá bom, Mas a professor. gente revê a Obrigado. presença no final da aula, tá, Lucas? Que ele perguntou aqui no chat. Se eu quiser iterar, esse iterador aqui, ele botou um remover aqui, eu acho ele um pouquinho chato, mas vamos lá. Então ele começa a partir do seguinte, do vigia do começo, e ele vai ficar anotando que é o último que ele acessou. Então, tem um próximo index front-end, tem um anterior índice maior que 0, índice anterior índice menos 1, próximo índice índice. Então, para ir para o próximo, o que ele vai fazer? Ele vai guardar o atual no último acessado, guardar o dado que está no atual, aí só depois ele vai fazer atual, vai para o próximo. E aí ele vai simular um índice que vocês usam entre chaves com isso daqui. Não que vai ser permitido o índice entre chaves, mas ele está simulando, tentando repetir o que o Java implementa. E no fim ele retorna o item, no próximo. E para o anterior é semelhante. Ou seja, o atual vai para o anterior do atual. E o índice é decrementado. Tá bom? E aí você retorna. No caso aqui, o último acessado coincide com o atual e aqui é retornado. O set é que você quer mudar um elemento do conjunto, você pode trocar ele. Remover. Ó, aqui está quebrado para ficar mais digestivo, mas tem uma instrução até mais simples. Ele vai remover o último nó acessado quando você manda remover. Tá bom? Então o que acontece? X, ele está guardando o anterior de quem você vai remover. Y está guardando o seguinte que você vai remover. Aí você diz X, o seu próximo agora será Y. Y, seu anterior agora será X. Decrementa. Se você fez isso, então esse nó já está basicamente fora. O que ele vai fazer é só um ajuste de último acessado que é inerente a esse iterador, não é obrigatório. Tá certo? Então, se atual é igual ao último acessado, atual é igual a Y. Se não, decrementa o índice e o último acessado é igual a nulo. Por que eu digo que essa instrução está digérida? Porque essas 4 instruções poderiam ser substituídas por 2.
Como assim? Só que elas são um pouco mais chatas de ler. Mas nada impede que vocês se acostumem a isso. Last Access, que é que eu quero remover. Eu quero avisar ao anterior dele que o próximo dele é o próximo de quem vai sair. E depois eu quero avisar o próximo dele que o anterior dele é o anterior de quem vai sair. Então, essas 4 instruções aqui são só uma maneira mais digestiva de escrever essas 2 instruções. Que às vezes vocês podem encontrar só essas 2, por sinal. Como você pode ver, as linguagens de programação elas não se incomodam com isso. Tá bom? E dá para fazer sem if-else porque eu tenho aquelas vigias que me impedem de extrapolar para o duro. Tá bom, gente? Acho que sim, professor. Entendi. Professor, esse remove, então, ele vai remover o último acessado sempre? Do Da jeito lista? do jeito que ele está aqui, sim. Eu poderia fazer um Ah, tá. remove em situação diferente, em que eu remova alguém que eu escolhi na playlist. Mas o código só seria fora do iterador, com você indicando qual nó que tem que ser removido. Tá certo? Mas Certo. seria basicamente a remover em si só essas 4 instruções aqui. Tá bom? Adicionar, eu posso adicionar, como eu disse, isso aqui representa bem uma fila de R1. Eu posso adicionar no meio. Então, se eu vou adicionar depois de um nó atual, ou antes, daqui para acho que é antes dele, que eu estou vendo, né? Não, aqui é... Bom, vamos ver aqui. Então, o anterior é o anterior do atual, y é o novo nó, e o atual é o novo. Ele guarda o dado no y, e insere, antes do atual, e insere depois do atual, diz assim, olha, o anterior do atual recebe y próximo recebe atual anterior recebe y, e y anterior recebe anterior. Incrementa e aí vai. Então ele vai inserir um antes do atual. Tem um toString aqui, mas esse teste vai ser diferente. Aliás, eu tenho até uma dúvida. Vocês já usaram args antes? Não. Não. Esse teste vai usar o args. Alguém sabe o que é o args? O que ele guarda? Uma rede string. Então, isso você está dizendo que é o tipo, mas de onde vem a informação que ele guarda? Aí eu não sei não, professor. Pronto. Então eu vou abrir aqui um terminal. Então, eu vou jogar vocês para ele só para explicar esse args aqui. Depois eu volto pro código. Bom, vocês já me viram compilando via terminal. Vocês conseguem ler esse tamanho de fonte aqui? Ou aumentar? Pra mim tá tranquilo, professor. Tá tudo bem? Então vamos lá. Vocês já me viram executar dessa forma, né? Pronto. Aí o que acontece? Vocês já viram também os comandos? Vocês já usaram esse terminal alguma vez? Por exemplo, para listar diretório? Já sim. Já. Bom, e se eu fizer assim um tier asterisco ponto class, o que ele vai me fazer? Eu acredito que vai lhe fornecer todos os arquivos com extensão class. Exatamente. Eu pensei nisso também. Pronto.
Agora, para eu poder fazer esse comando, ele tem que receber essa informação asterisco.class. Não tem? Que isso é um programa no fim. Concordam? Sim. Sim. O dia é um programa. O limpar a tela é um programa. Então, como é que ele recebe isso? Como a gente faz para o Java fazer um programa em que ele recebe um valor? É o args. Então, se eu não usar aquela setinha e digitar um valor aqui, por exemplo, 15, eu estou mandando esse valor como um string 15 para o arg0. Entendeu? E o args1 é o próximo elemento. E o próximo argumento que eu mandar vai para o args2. E assim sucessivamente. Entenderam? Entendi. Entendi. Pronto. Então, antes de eu rodar esse exemplo, vamos dar uma olhadinha no código. O que vai acontecer aqui? Int n, eu vou dar um integer passe int arg0. Ou seja, estou esperando que eu passe um argumento via daquele jeito que nem a gente faz com dir, e que esse primeiro argumento vai ser um número, porque eu vou dar um passe int nele. Tranquilos? Alguma dúvida? Não, professor, tranquilo. Tranquilo? Professor, no caso, o args tem alguma coisa a ver com CMD especificamente, ou ele só é, tipo, é só um array de string aí que vai receber, que também pode receber pelo CMD? Você poderia fazer por exemplo, um arquivo .bat em que você diga quais os parâmetros que você vai mandar via args. Tá bom? Args é só uma maneira de dizer que você está com um executável sem interface gráfica, ou talvez até tenha interface gráfica, mas alguns parâmetros iniciais você está mandando via args. Como você vai mandar via args, se você vai digitar o comando ou se você vai criar um atalho que já tem um args pré-especificado, isso é você na sua aplicação que define. Tá bom? Ah, entendi. Então, nesse caso, o args ele está reservado para fazer essa função. Está reservado para fazer essa função. Entendi. Tá Beleza. bom? Aí o que eu vou fazer? Esse stdout de biblioteca que eu estou usando, do livro, que eu adoto aquele livro vermelho, ele vai imprimir, porque eu vou gerar o número que eu passar números aleatórios. Então eu vou criar uma lista duplamente encadeada de inteiros, tá vendo? E aí eu vou, de 0 até n, que n é o número que eu passei. Eu vou gerar um número aleatório, essa biblioteca também é do livro, entre 0 e 99, um a menos que 100. E aí eu vou imprimir a lista. Tá bom? Deixa eu botar um return aqui, porque eu vou fazer só isso neste momento. Tá? Ou seja, vou interromper a main aqui. Aí vamos ver ele gerando esses números aleatórios. E como ele gerou, ele vai imprimir na tela. Então, javac, openlinklist.java. Não tem um doublelinklist.java aqui? Se eu não me engano, o programa é com Y, professor. Você colocou o double com E. Com E, né? Ah, eu fiz aquela modificação lá em cima, deixa eu corrigir. Vocês vão ver sem querer botar uma chave aqui. Pronto, voltei para o original. Não das explicações, eu fiz alteração no código. Aí tá reclamando que tem um comando não alcançado. Uma coisa que eu detesto em Java, ele reclama de tudo. Até de algo que ele deveria permitir.
Só enganar o compilador de Java um pouquinho aqui, tá? Enganei ele. Agora eu posso dar meu return ali. Quando eu executar, depois eu mostro o código como é que ele ficou. E aqui eu vou mandar o parâmetro. Tá certo? Então ele gerou aqui os números aleatórios: 75, 63, 19, 70, 9, 87, 35 e guardou eles na lista encadeada. Tá bom? Aí deixa eu mostrar a gambiarra que eu fiz para enganar o compilador. O truque. O truque foi esse aqui. Ele estava reclamando que estava um return sozinho e tinha comandos depois do return. Então botei o return dentro de um if que vai dar sempre verdadeiro. Como n é o paciente do arg0, eu fiz se n igual ao paciente do arg0, return. Tá bom? Mas ele imprimiu a lista. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou só brincar de navegar na lista para frente e para trás, editando ela. Eu vou fazer ela uma fila de RU bem bagunçadinha. Então cria aqui um iterator. Enquanto ele tiver um próximo para ir, o iterator vai para o próximo, só que eu mando ele setar a variável de onde ele passou, somando 1. E eu vou imprimindo. Tá certo? E eu vou fazer isso e vou dar uma paradinha. Então ele vai do início, o iterator começou no próximo do prev e vai até o final. Então deixa eu compilar de novo, só ver se eu salvei. Vamos nós, ó. Eu imprimi os dados. E aí eu fui somando mais um. Aí 46 virou 47, 2 virou 3, 3 virou 4. Observe que aqui é cada um dos de cima somado. Tá bom? Vou voltar para o código agora. Vamos ver se isso aconteceu mesmo. O que ele vai fazer aqui a seguir? Em vez de dar esse println aqui, vou dar um... para ele imprimir a lista sempre. Ok, depois daqui a pouco eu pego ele. Fez isso. Aí o que acontece? O iterador não chegou no final. Agora eu vou voltando. Enquanto ele tiver o anterior, eu vou voltando. Tá? E no final eu vou imprimir a lista. Enquanto eu vou voltando, eu vou substituindo cada valor por ele somado com ele, ou seja, 3 vezes ele. Quando ele imprimir isso aqui, eu vou pedir para ele parar com esse if aqui. Tá bom? Alguma dúvida? Ou seja, eu fui até o fim da lista e agora eu vou voltando usando prev. Compilo e rodo. Então comecei com esses 15 números aleatórios. Fui passando do começo até o final, somando 1 em cada um deles. Aí eu vim voltando, triplicando eles. Tá certo?
Aí eu vou avançar de novo, só que dessa vez eu vou começar a remover elementos. Então no próximo teste eu vou avançando agora, já que eu voltei para o começo. Enquanto ele vai para o próximo, se ele encontrar em algum momento um elemento que seja divisível por 4, eu vou removê-lo. Eu vou dar uma pausa aqui. Compilar. Rodar. Pronto, ó. 15 números aleatórios, 26, 46, 70, 53. Depois eu fui passando por ele somando 1. Depois eu voltei multiplicando por 3. Aí agora eu vou avançando dividido por 4. 81 não é divisível por 4. 141 não é divisível por 4. Quando eu encontrar alguém que é divisível por 4, resto zero, ele vai remover. 213 não é, 162 não é, 288. Esse é divisível por 4. Dá 72, se não me engano, a divisão. Então ele removeu 288. Aí foi seguindo, removeu 204, removeu 120 e removeu 216. Então, tanto a função remover, como adicionar, como mudar elementos estão funcionando. Entendidos? Entendi. Agora vamos ver como é que ele removeu. A remoção foi simples, foi aquele códigozinho. Ou seja, esse código de remover aqui está conseguindo remover os elementos sem quebrar a lista, mantendo os encadeamentos. Alguma dúvida? Não. Tem mais alguns testes, mas por hoje é só. Tá certo? Vou parar por aqui. Próxima aula a gente vai ver uma lista encadeada em que eu vou permitir uma busca de chaves. E aí a gente começa a tabela hash, tá bom? Tranquilos? Tá certo. Tranquilo, professor. Aí, Tranquilo, professor. semana que vem na aula presencial eu pego o grupo de vocês para botar no Moodle, tá bom? Quarta-feira não vai ter aula que eu vou ficar acompanhando meu pai aqui. A presença, né? Deixa eu interromper a gravação, mas eu já vou